Soberano Deus e eterno Pai, ó Deus, mais uma vez, ó Deus, queremos te pedir, ó Deus, a tua bênção, ó Deus, sobre o nosso pastor, Pai. Ó Deus, sabemos, ó Deus, que ele tem buscado, ó Deus, a cada dia mais e mais conhecimento no Senhor, ó Deus. Mas sabemos, ó Deus, que o nosso coração, ó Deus, muitas das vezes é falho, Pai. Mas guarda, Pai, eu te peço, o coração, Pai, que ele não venha falar nada dele mesmo, mas somente aquilo que o Senhor tem colocado, ó Deus, no coração dele, na mente dele, Pai. Guarda, Pai, com as tuas mãos de poder, ó Deus, a vida do nosso pastor Sandro, Pai. Que a cada dia ele possa ser uma bênção, ó Deus, trazendo a tua mensagem para a tua igreja, Pai. Que tem sido alimento, ó Deus, para as nossas vidas. Ó Deus, nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, Vanderlei. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Pedindo desculpa ao pessoal aí que está... Se você compartilhou o culto e se quiser compartilhar novamente, a gente reiniciou a live, porque o Facebook derrubou o nosso culto por conta de direitos autorais. Por causa do louvor, às vezes acontece isso, no meio da transmissão. Ele vai lá e pum, e derruba. Acontece, né? Já, não, tá tranquilo. Geralmente no YouTube não tem esse problema, mas o Facebook ele derruba na hora. Seja porque a gente estava cantando muito bonito, muito parecido com o CD. Não é verdade, irmão? Então, não sei. Mas o link está lá no grupo da igreja, o pessoal que é membro. Quem quiser entrar na página da igreja também compartilhar, fique à vontade. Queridos, mais uma vez, aos nossos visitantes, sejam muito bem-vindos, que Deus possa estar abençoando a vida de vocês. Nós estamos em uma série pregando sobre... Não é uma série contínua, né? Porque eu não prego assim direto, mas a gente está falando sobre os apóstolos. Pregamos sobre os 12 fracassados, 12 indignos. Pregamos sobre Pedro e André. Foi uma pregação só. Tiago, João, Filipe. E hoje nós estamos entrando na 7ª pregação e nós falaremos sobre Natanael, tá? E aí nós iremos até Judas Iscariote. Algumas pregações a gente consegue falar sobre dois apóstolos, numa pregação só, como foi com André e Pedro. Penso que as próximas a gente vai estar agrupando 2 apóstolos por mensagem. E tem discípulos, tem apóstolos que o enredo é longo. Alguns discípulos a Bíblia fala menos coisa. Mas assim, seja o que for, todos eles têm algo significante e importante para as nossas vidas. Eu quero convidar você a ficar de pé pela penúltima vez. É a penúltima vez, porque na próxima você vai levantar para ir embora. Tá? Não sei que alguém faz, também é a última vez que eu levanto. Não levanto mais, aí você vai ter que dormir aqui. Né? Mas fora isso, é a penúltima vez. Quero que você abra, peço que você abra sua Bíblia em João, capítulo 1, versículo 45 ao 49. Final do, a gente vai estar cantando uma canção no final do culto. O Denis já está pronto. Aleluia, já foi batizado de manhã. Amém. Glória a Deus. João 1, 45 ao 49. Obrigado, tá? Ele vinha para socorrer porque o pessoal foi para o ensaio. Aí o Alexei ficou triste ali sem a sua esposa. Eu senti aquele temor no coração, porque a Bíblia diz que Deus uniu, não separe o homem. Eu falei, vai lá e fica com a tua esposa. Né? E está lá aquele casal bonito no som. João 1, 45 ao 49. Vamos fazer a leitura aqui com a igreja. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Algumas versões diz dolo, né? Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Você pode sentar. Vamos lá. Vamos conhecer um pouco sobre... Eu coloquei o tema dessa
pregação, Natanael, o perfeito sem defeito. Os temas estão meio confusos. Teve o grande e pequeno e o pequeno de tão grande. Mas Natanael, a gente está dividindo os discípulos. A gente falou sobre o primeiro pelotão, Pedro e André, Tiago e João, que era aquele grupo mais próximo de Jesus. Dentro desse quarteto havia os 3 mais próximos de Jesus, que era Pedro, Tiago e João. André é aquele que às vezes fica fora de algumas cenas, de alguns momentos com Jesus. E aí estamos entrando agora no quarto pelotão, que é o segundo grupo mais perto de Jesus. Então Jesus tinha aqueles mais próximos, Pedro, Tiago e João, que ele entra para fazer alguns milagres no Monte da Transfiguração. E aí depois entra agora Filipe. Falamos que não é aquele Filipe que é transladado, tá? Lá que é aquele Filipe que prega para o eunuco. O Filipe que prega para o eunuco é o diácono Filipe, não é o Filipe apóstolo. E aí agora a gente vai ter aqui um parceiro. Apesar de Pedro e André serem irmãos e Tiago e João serem irmãos, a gente tem algumas duplas que às vezes se formam. Por exemplo, João era muito amigo de André. A gente trabalhou os textos aqui. E Natanael também era muito parceiro de Filipe. Muitos dos textos, os dois estão sempre juntos. Inclusive aqui. Natanael era o companheiro mais chegado de Filipe. Natanael, ele aparece nas 4 listas dos apóstolos, dos 12, como Bartolomeu. Às vezes as pessoas se confundem, né? Numa lista não aparece Natanael e dá a impressão que tem mais de 12. E aí, no Evangelho de João, ele sempre é chamado de Natanael. Bartolomeu, no hebraico, significa... Vamos lá. Aqui o nome está meio difícil, mas lembra o que significa Bar? O que significa Bar? A gente fala pra caramba aqui. Vamos lá. Filho. Bartimeu, filho de Timeu. Simão Bar-Jonas, filho de Jonas. Na Bíblia tem o Bar-Jesus. Então, Bar é o prefixo de filho. Então, Bartolomeu, aí no caso de Bartolomeu, fica um pouco mais difícil, que é filho de Tomai. Natanael significa Deus deu. Natanael aparece 2 vezes no Evangelho de João. Na sua chamada, quando a gente viu, com o texto que a gente leu, tá? E depois naquele intervalo entre a ressurreição e a ascensão de Jesus Cristo, quando Pedro diz, vou pescar. E aí Natanael está junto com esse grupo. Natanael tinha uma característica parecida com a de Filipe e com a de André e também João, que eram pessoas que tinham apreço pela lei. Lembra que quando nós falamos sobre André, ele já era discípulo de João Batista. Quando João Batista encontra com Jesus Cristo, ali alguns discípulos já migram para Jesus. E João Batista não tem problema nenhum com isso, porque ele mesmo dizia a respeito de si. Ele veio preparar o caminho do Senhor. Quando alguns falam assim, olha, ele está batizando, alguns discípulos de seus estão indo para lá. Qual é a resposta de Jesus Cristo, de João Batista? Convém que ele cresça e que eu diminua. Natanael, ele já era um homem estudioso do Velho Testamento, da Torá. Isso fica bem claro no texto que a gente leu, João 1,45. Filipe achou Natanael e disse-lhe, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas. Ok? Então, veja que o conteúdo da lei e daquilo que os profetas, aí o profeta está falando, são dos profetas literários, Daniel, Jeremias, porque tem profetas que não são literários, mas que eram profetas. Por exemplo, Elias, Eliseu, não há escritos dele, não são profetas literários. Veja que Filipe, quando ele encontra com Jesus Cristo, e ele entende que Jesus Cristo é o Messias, de quem ele lembra? Ele lembra de Natanael, porque dá a impressão de que eles eram parceiros no estudo da palavra, que não no caso da Bíblia, porque o Novo Testamento ainda não existia, mas de todo o Velho Testamento. Quando eu digo todo o Velho Testamento, por quê? Porque ele vai dizer, é de quem Moisés escreveu e os profetas. O que Moisés escreveu? Lembra quando Jesus ressuscita e ele encontra alguns discípulos no caminho de Emaús?
e aí toda aquela declaração que eles não reconhecem que é Jesus Cristo, e eles falam, não era por acaso que o nosso coração ardia. O texto vai dizer que Jesus Cristo anda algumas quadras com eles, e explica que de Moisés aos profetas, tudo era sobre ele. Então, apesar do texto ser pequeno, deve ter sido um bom tempo que Jesus caminhou com eles. Por quê? A gente tem, o Velho Testamento começa no Pentateuco, que são os 5 livros de Moisés. A Bíblia já começa com os escritos de Moisés. E a Bíblia termina com os profetas menores. Então, quando a Bíblia vai dizer que é de Moisés aos profetas, dá a entender que é todo o percurso do Velho Testamento. Compreende? É tudo, de Gênesis a Malaquias. Então veja que eles não eram pessoas curiosas. Eles eram estudiosos, afincos da palavra de Deus ali na questão do Velho Testamento. E Filipe diz, olha, encontramos aquele da qual... Cadê? Onde que nós estamos? Aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas. Jesus, filho de José. Veja como é que é interessante. A gente vai começar a arrancar alguns princípios aqui. Pessoas que amam a palavra de Deus, geralmente atraem e andam na convivência de outras pessoas que também amam a palavra de Deus. Veja, com certeza Filipe havia outros conhecidos da sua família, dos seus amigos, mas quando ele encontra com Jesus, com quem que ele sente vontade de dividir? Com alguém que também tinha o mesmo anseio, não por Jesus, mas por encontrar com um Messias. Na mesma hora ele lembra de Natanael. Foi a mesma coisa que aconteceu com André. Quando André encontra com Jesus, quem André vai buscar? Quem que André buscou para Jesus Cristo? Quem foi? Pedro. Na hora que André encontra com Jesus Cristo, ele vai buscar Pedro. Lembra que foi uma das primeiras, na terceira pregação, nós estivemos falando, André levou poucas pessoas a Jesus. Pedro levou multidões a Jesus. Na primeira pregação, 3.000 almas se convertem. Mas quem que levou Pedro a Jesus? Foi André. Trabalhamos aqui que não importa se você é pastor, se você prega para 1.000 ou para 3.000, não importa. Talvez somente um que você ganhou para Jesus Cristo vai ser aquele cara que vai ganhar, ou aquela mulher, milhões, a gente nunca sabe. E é bom que a gente não saiba, porque a obra nunca é nossa, a glória não é nossa, o mérito não é nosso. A obra, o mérito e a glória sempre é de Deus. Sempre é de Deus. Muitas palavras que a gente lança, muitas sementes que a gente lança, a gente nunca vai saber. E a gente realmente não tem que saber. Porque a única coisa que Deus pede é que a gente lance a semente. Ele não pede que a gente fique tomando conta lá, vigiando se vai germinar ou não. A gente prega e lança a semente. E aqui eu quero levar essa reflexão. Como é que tem sido assim a roda de conversa entre você e os seus amigos cristãos? Conversam muito sobre a palavra de Deus? Porque às vezes a gente vê crentes, a Bíblia diz que na união dos irmãos, que haja o quê? Salmos, cânticos espirituais. Às vezes irmãos em Cristo se juntam e o que menos tem é conteúdo da palavra de Deus. É ou não é? Fala mais sobre o Lula e o Bolsonaro do que sobre Jesus Cristo. Eu vou fazer essa crítica aqui porque é o momento que a gente está vivendo hoje. Fala mais sobre economia, sobre moda, mas a Bíblia diz que quando tiverem irmãos, filhos de Deus reunidos, que haja entre eles salmos e hinos e cânticos espirituais. Não tem que haver fofoca, não tem que haver disso, não tem que haver... Não, porque se a gente falar do Senhor, isso vai ser muito bom. Eu lembro que quando a gente fazia seminário, a gente fez teologia, foi eu, a Ives e o Mateus juntos, mas aí eu voltava para casa com a Ives, e era muito legal, porque a gente saía do seminário, né, B? E a gente vinha discutindo coisas do seminário, a gente falava, às vezes a gente parava no churrasquinho lá para tomar, para eu fazer aquele meu lanche, né, padrão, né, pão com alho e um açaí, né? Eu comia um pão com alho, um açaí e uma kafta. Era o meu lanche. Não tem nada a ver, mas combina. Pelo menos na minha mente combina. E a gente ficava conversando sobre e a gente eram momentos muito legais. Como é bom quando um casal conversa sobre as coisas do Senhor. Aqui nem para refletir, não. Eu sei que temos aqui pessoas que maridos não são crentes, mas você que está com a sua esposa aqui, qual foi a última conversa que vocês conversaram sobre as coisas do Senhor? Sobre as coisas do Senhor. Aí, às vezes, ela vai fazer alguma pregação, a gente conversa, eu pergunto. O curso que a gente deu sobre diaconia,
São momentos muito bons para a gente, porque ela fica lá, às vezes eu me metia na aula dela, ela se metia na minha, mas são momentos que edificam muito a nossa vida. Pastor, meu marido e minha esposa não é crente, tudo bem, mas para você que seu marido e a esposa não é crente, porque isso está acontecendo no casamento de vocês, como a intimidade espiritual ela é importante para a solidificação. Bem, o interesse de Natanael, ele era puramente pelo Messias. Veja o que Filipe fala com ele. Filipe, ele não diz assim, olha só, ô Natanael, achei o cara que vai resolver o nosso problema financeiro. Ele não fala, achei o homem que vai resolver o problema do nosso casamento. Ele não fala, achei o homem que pode curar, ainda que pudesse. Ainda que pudesse, pode. E Jesus Cristo pode fazer, e nada é impossível. A Bíblia diz, agindo Deus, quem impedirá, ele faz o que ele quiser. Não lhe falta poder em suas mãos. Mas veja em que ponto Filipe tocou com Natanael. Natanael, encontrei o Messias. Veja que o desejo de Natanael não era simplesmente para as ações colaterais de Jesus Cristo, tipo expulsar demônio e curar. Não, era do Messias que iria redimir Israel. O que Filipe e Natanael esperavam? Eles esperavam a redenção no Messias. E é isso que nós, enquanto igreja, devemos esperar hoje. Porque da mesma forma que no Velho Testamento eles esperavam o Messias, e esse Messias já veio, a nossa condição não é muito diferente. Porque nós, enquanto igreja, ainda continuamos esperando o quê? A segunda vinda de Jesus Cristo. E agora não mais como Salvador, virá como juiz, mas nós esperamos. E isso precisa ser um ponto firme no nosso coração. E que isso invada a nossa pregação. Hoje de manhã vocês estavam trabalhando aqui na escola dominical. A gente precisa pregar sobre o amor de Deus, mas também precisa pregar o quê? Sobre a ira de Deus. Sobre o que vai acontecer com aqueles que estiverem longe da presença do Senhor. Esse tipo de pregação só está presente numa igreja que tem a perspectiva do encontro com o Messias. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, se nós esperamos Cristo apenas nesta terra, somos os mais miseráveis dos homens. Nós esperamos o Cristo glorificado, que há de redimir a sua igreja, que há de levar o seu povo para Jerusalém espiritual. Esse é o nosso desejo. A Bíblia diz, olha, pensai nas coisas lá do alto, não das que de baixo. Não ajuntem tesouros onde a traça corrói, onde a ferrugem destrói, onde o ladrão vem e rouba. Ajuntem tesouros no céu. A nossa perspectiva deve estar focada no céu, irmão. O resto tudo é bônus. O resto tudo é presente de Deus. Mas o nosso maior desejo precisa estar focado no retorno de Jesus Cristo. E é triste ver como esta pregação, como este tema tem estado ausente dos altares. Prega-se sobre restauração, prega-se sobre os inimigos então, gente. Uma vez eu brinquei numa igreja, falei, gente, o que vocês estão fazendo aí fora? Porque o pastor falar, Deus vai te dar vitória para os seus inimigos, a igreja toda começa a glorificar. O povo para fazer inimigo, meu Deus do céu. Eu fico com medo. Falei, Deus vai te dar vitória sobre os inimigos. O pessoal, a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, irmão. Mas contra principados e potestades. Vamos parar de fazer inimigo nessa terra, amém, irmão? Amém? Ou então, pelo menos, de parar de olhar para o ímpio como os nossos inimigos. Ainda que eles se levantem contra nós, a nossa luta é contra a carne, não é contra carne e sangue, mas contra principados. Então, se a nossa luta é contra ele, meu irmão, então você já pode glorificar direto, porque Deus Jesus Cristo já nos deu vitória no Calvário. Ele esmagou a cabeça da semente, então acabou. Então, essa luta que a gente luta o tempo todo é uma luta que a vitória já foi dada, já foi selada. Ele já esmagou a cabeça de Satanás no Calvário. Ele já venceu o pecado, irmão. Ele já nos tirou do domínio do pecado. Só falta nos tirar da presença, mas do poder e do domínio, já fomos livres, irmãos. Somos santificados pelo sangue de Jesus Cristo. Então, a gente precisa pensar, o que mais nos interessa? As promessas de Jesus, que são boas. Se Jesus promete, ele cumpre. Amém. Ou o Jesus da promessa. Porque há uma promessa. Que promessa é essa? Qual é a promessa que há em nós? A volta de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Isso é vivo.
Isso é tão vivo, Jesus Cristo foi tão amoroso que ele deu o Espírito Santo o quê? Como penhor da nossa salvação. Ele empenhou o Espírito Santo, a sua joia mais rara, para provar para você e para mim que ele vai voltar. Ele vai voltar para buscar o quê? O seu Espírito. Por isso que a Bíblia vai dizer, o Espírito e a igreja dizem vem. Há um desejo do Espírito Santo de se encontrar, não que eles não estejam juntos nesse momento, mas de sair dessa saída, dessa redenção, para que toda a Trindade, juntamente com a igreja, esteja reunido na eternidade. Então, queridos, assim, não somente Natanael, mas todos os discípulos, eles tinham, fora Judas Iscariote, eles tinham uma característica, eles eram autênticos. Todos eles, eu estava conversando com uma pessoa, e a pessoa falou assim, não, essa pessoa para trabalhar, dá certo não, pastor. Muito problemático, ou muito sistemático, né? E às vezes a gente quer montar equipes na igreja para ver quem vai trabalhar, quem não vai trabalhar, e a gente fica traçando perfis. Eu sei que tem gente que é difícil, irmão. Eu sei. Uma vez, quando a gente liderava uma liderança nos jovens, a gente fez um retiro, e a gente tinha feito uma camisa, uma arte. A camiseta era branca para todo mundo. Só que aí o líder, a gente tinha camisetas que eram camiseta, e tinha uma camiseta que era baby look. O que o rapaz da estamparia, não sei se é o nome, ele imaginou, baby look é para mulher, certo? Ele fez todas as camisetas cinzas e as baby look rosa. Irmão, você não tem noção. Porque eu tinha irmãs que tinham mais corpo. Quando eu acordei de manhã, o pau quebrando, irmão, entre a equipe do retiro. Eu falei, gente, está acontecendo aqui. Aí a irmã falou assim, não, eu não aceito a minha cinza, porque desde o início eu pedi rosa. Eu falei, não, irmã, que isso? Dá vazão para Satanás, não. Eu nem sabia que via rosa, irmã. Era tudo branco. Eu falei, Zé Dias, tu quer acabar com a minha vida? E tinha uma irmã lá, meu irmão, olha, você podia botar os 80 jovens de um lado e a irmã do outro. Ela desequilibrava o negócio. Eu sei que tem gente que é assim. Eu sei que tem gente que a gente precisa ter sabe aquela tipo assim, se o teu irmão pedir para andar contigo 1 milha, anda 30 milhas com ele, sabe? Bem hiperbólico, mas vamos olhar para os discípulos. Se Jesus Cristo dependesse das qualidades dele, ele andaria com ninguém. A gente está vindo trabalhando cada característica de cada discípulo, de como eram homens complicados, homens preconceituosos, sabe? Homens altivos. E Jesus Cristo chamou esses homens agora. Eles tinham uma característica. De todos os vacilos que eles davam, eles eram autênticos. De todas as lambadas que Tiago e João tomavam direto. Tiago e João, meu irmão, mas tomava muito. Pedro, a gente trabalhou aqui, foi o apóstolo que mais foi repreendido por Jesus Cristo. Uma coisa eles tinham de comum. Ninguém fingia diante de Jesus. Eles faziam as lambanças na frente de Jesus Cristo. E Jesus Cristo ia lá e, bum, corrigia. Sabe por quê? Porque a pior coisa que tem, irmão, às vezes nem é o crente atrapalhado, que erra. E às vezes o pastor vai lá corrigir. O pior é o dissimulado. O pior é aquele que finge. E quem era esse grupo? Os fariseus, os religiosos. Porque eles por dentro estavam cheios de morte. Eram tão defeituosos quanto os discípulos. Mas eles queriam aparentar um aspecto de superioridade, de religiosidade. Lembra quando Jesus Cristo propõe aquela parábola? 2 homens subiram para orar. Um orou assim, Senhor, eu te louvo, guarda os jejuns, guarda as datas, eu devolvo. Jesus, eu não sou como esse aqui, como esse publicano. E o publicano fazia o quê? Batia no peito dizendo, Senhor, miserável homem que sou. Esse é o problema da religiosidade. É a pessoa chegar diante de Deus, chegar diante da igreja, fingindo ser uma coisa que não é. Com esse grupo, Jesus Cristo tinha muito problema. Com esse grupo, João Batista teve problema. Com esse grupo, os profetas tiveram problema. Com esse grupo, Moisés teve problema. E com esse grupo, a igreja continua tendo problema até os dias de hoje. Que são pessoas que ostentam ser algo que não são. A melhor coisa é chegar diante de Jesus Cristo do jeito que a gente é. Mas, Sandro, eu vou chegar diante de Jesus Cristo todo quebrado? Essa é a forma. Porque a Bíblia diz que ainda que o vaso se quebre na mão do oleiro, ele vai lá e refaz. Você pode chegar destroçado diante de Jesus, ele vai te refazer. Agora, fingindo, ele não refaz. Porque se você finge ser uma coisa que não é, isso é soberba, isso é altivez. E a Bíblia diz que aos soberbos o Senhor rejeita. Eu preciso confessar os meus pecados. Bem, então eles não tinham problema. Os religiosos, eles queriam Jesus Cristo que não fosse o libertador, que não fosse aquele que fosse redimir Israel. Não era isso que eles queriam. Eles queriam alguém que fosse dentro do padrão que eles exigiam. Quando uma vez foi proposto para mim e para Ives,
que a gente, antes nós abrirmos a igreja aqui, falou, não, Sandro, dá muito trabalho abrir uma igreja, vai aparecer uma igreja aí que o pastor vai largar, vai lá e lidera a igreja. Aí eu pensei assim, caramba, vou pegar uma igreja cheia de membros, com diácono, com presbítero. Olha o problema, irmão. Olha o problema. Está lá na Bíblia, resistiu ao diácono e refrigerar de voz, brincadeira. Mas olha o problema, irmão. Aí chega o pastor e fala assim, gente, vai ser assim agora. Que isso, irmão? Se ia ser problema porque as pessoas ficam na expectativa de que o pastor seja do molde que eles querem. Os fariseus queriam moldar o Messias, não Jesus. Eles tinham um molde pronto para o Messias, só que Jesus Cristo não se encaixava nesse molde. E Natanael também tinha esse preconceito. Natanael tinha esse preconceito. E esse preconceito fica um pouco expresso na fala de Filipe. Porque quando Filipe chega para Natanael, ele fala assim, ó, encontrei aquele de quem Moisés falava. Encontrei aquele de qual os profetas falavam. Basicamente, ele fala tipo assim, é o Bar José. Porque ele nem dá valor à pessoa de Jesus, porque ele referenda Jesus à pessoa de José. Ele vai dizer, é Jesus o Nazareno, filho de José. Toda vez que as pessoas queriam falar sobre uma pessoa e que ela não tinha muita proeminência, a quem que falavam? Falavam sobre a paternidade ou sobre o avô. Então, o prefixo bar pode ser tanto filho quanto pode ser neto. Veja, ele faz uma referência, ó, é Jesus Cristo, filho de José, ok? Então, assim, a gente tem Jesus aí, que é o nome aramaico, do nome hebraico, em aramaico que é Yeshua. Aí fica o pessoal falando, não, a gente, olha só, eu fico vendo essa discussão na internet, eu acho engraçado, esse pessoal não tem uma louça para lavar. Não, porque não é Jesus Cristo, é Yeshua. Ei. Jesus Cristo também é o nome, Yeshua também é o nome aramaico, não quer dizer nada, porque o nome em hebraico deveria ser José, porque Jesus vem da raiz de José, raiz que eu digo do nome, não da família. Então são discussões que não têm sentido nenhum. Sentido nenhum. O que a gente precisa é adorar a Deus. Porque se a gente fica nessa coisa de nomenclatura e Deus, que ninguém sabe o nome, que o nome se perdeu. Qual é o nome de Deus? Ninguém sabe. Ninguém sabe o nome de Deus. Bem, então José, ele vai ter Por que Jesus Cristo vem de José? Porque qual é o significado de José? De Javé é a salvação. José significa isso. Javé, ou Jeová, é o Salvador. Mateus 1:21 vai dizer assim, ó, lhe dará a luz ao filho e chamará o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Veja o preconceito de Natanael no versículo 46 de João capítulo 1. Disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Veja, irmão, Nazaré já era uma cidade desprezada. Ela era uma cidade que as pessoas tratavam ela com preconceito. Os evangelistas e os apóstolos também tinham um certo tipo de preconceito em relação a Nazaré, porque Nazaré, apesar de ser pátria de Jesus Cristo, foi a pátria que rejeitou Jesus Cristo. Jesus Cristo saiu de lá. Marcos 6, 1-7. E partindo dali, chegou à sua pátria e os seus discípulos o seguiram. E chegando, aqui os discípulos não são os 12 ainda, tá? É o grupo que andava atrás de Jesus Cristo. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se admiravam, dizendo, de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Olha como é que Jesus Cristo não tinha valor nenhum para os seus compatriotas. Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, o irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? Em momento nenhum, o nome dele nem é citado. Esse não é o carpinteiro, o filho de Maria, o filho de José, o irmão de fulano e fulano? E vai dizer, e Jesus lhe dizia, não há profeta sem honra senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. E aí ele chamou os 12 e começou a enviá-los de 2 em 2 e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Veja, apesar da devoção de Natanael, apesar do desejo de Natanael pelo Messias, ainda havia espaço no coração dele para
o preconceito. Nós estamos na igreja, servimos a um Senhor que a gente sabe que morreu para salvar toda a humanidade. Mas você não vai acreditar no que eu vou te falar. Ainda existe crente que é preconceituoso. Existem crentes que são racistas. Existem crentes que tratam com desprezo aquele que é mais pobre. Existem crentes que tratam com desprezo aquele que talvez não tenha a mesma formação acadêmica. Existem igrejas que desprezam a um irmão porque não tem a mesma capacidade, formação intelectual. Existem igrejas que às vezes colocam assim no muro assim: precisamos de professores. Isso aqui não estou me inventando não, tá? Isso aqui eu já vi. Precisamos de professores para o departamento infantil, com formação em pedagogia. Eu falei, que é isso, gente? E a gente despreza. E eu já falei aqui, a gente não está desprezando a formação acadêmica, é muito importante. Mas, por exemplo, o homem que deu aula para mim, presbítero Jarbas, lá do Parque Araruama de São João de Meriti, ele era analfabeto, foi meu professor, escola bíblica dominical, não sabia juntar B com A. Não sabia juntar B com A. Eu falei, pastor, então como é que a gente dava aula? Ele pegava a mulher dele, lê a revista. Aí a mulher lia, lê de novo. A mulher lia a revista umas 4 vezes, aí tá bom, ele ia para a igreja e dava aula. Eu lembro que uma vez, o pastor Gilberto, ele falou assim para mim, Sandro, acho que foi com a Midian, a filha dele, que falou, uma vez a Midian botou um negócio no ouvido, porque criança tem esse demônio, né? De querer guardar coisa no ouvido e no nariz. Bota essas, sei lá, só pode ser demônio, não sei. Acho que é o quê? Que é gaveta? Aí botou um negócio no ouvido. Aí ele falou assim, aí eu orei, aí Deus me deu uma orientação. Ele poderia só orar? Poderia só orar e Deus faria. E Deus falou assim, também não sei se Deus falou, foi algo que moveu no coração dele, não sei, irmão. Não sei. Ele falou assim, sopra do outro lado da orelha. Eu não sei se ele imaginou que era um tubo direto. E não é, mas não importa, irmão. O nível de conhecimento de fisiologia, de anatomia dele era o que menos importava. Ele disse, Sandro, eu soprei. Na hora que eu soprei de um lado, o feijão fez assim, puff, do outro. A gente quer padronizar, às vezes, aquilo que Deus vai fazer por causa do conhecimento acadêmico. Fui assistir o Logos, lá na Assembleia de Deus. Qual é o nome daquela igreja lá embaixo? São Roque, né? Assisti o Logos, o grupo Logos. Aí no final o pastor, quero orar aqui por pessoas com problemas no útero. Vem aqui, levantou o irmão. Irmãozinho sabia nem que era útero, irmão. Mas ele tinha um problema, foi com fé. Foi com fé, irmão. Saiu lá curado, sem dor. Ele falou, passou a dor, ele passou. Não sabe nem que é útero, irmão. Você acha que Deus está preso realmente, irmão? Deus realmente está preso à nossa formação acadêmica? Não depende disso, irmão. Não depende disso e nunca vai depender. Não é isso, irmão. A gente precisa se libertar desses preconceitos que a gente carrega. Não pode existir no nosso meio. A gente esteve falando no curso de diaconia que muitas pessoas vão para a igreja esperando tratar suas demandas emocionais. A igreja não é lugar para isso. Mas a igreja, querendo ou não, ela trata e ela nivela muita gente. Muita gente, não, muito a gente. Porque pode ter o exemplo que eu dei lá no curso foi o seguinte: pode ter um simples porteiro que trabalha na portaria de um condomínio de luxo e que talvez passe por ele um juiz, pessoas com valor, com dinheiro, e que sequer dê uma boa noite. Mas se esse porteiro for um pastor e estiver pregando no altar e esse juiz entrar para a igreja, ele vai sentar e vai escutar aquele porteiro. A igreja é um lugar onde todos são nivelados debaixo da graça de Cristo. É inadmissível que a gente conheça um cristão que tenha dentro de si qualquer resquício de preconceito. Qualquer resquício de preconceito. Ontem, quando nós estávamos panfletando, a gente foi dando panfleto, eu joguei, botei assim numa casa, assim no correio, depois que eu vi que tinha umas cortinas de palha, eu falei, rapaz, aí depois eu vi que era um centro espírita, mas quando a gente estava chegando aqui perto, dei um panfleto para uma senhora, né, e uma outra pessoa que quer ser senhora. Na hora que eu olhei, eu falei, não é senhora não, mas eu vou dar. E daí? Quem sou eu, irmão, para selecionar a quem eu devo pregar ou não? Na verdade, Jesus Cristo veio para esse povo, irmão. Ele veio para nós, que a gente era tudo estragado, irmão. Ou você acha que tu era bonzão? Era não, irmão, porque nenhum bonzão está na igreja. Nenhum bonzão está na igreja, o bonzão está tudo lá fora, porque eles acham que não precisam de Jesus Cristo. Bem, continuando, Natanael vai dizer, pode vir alguma coisa
boa de Nazaré, a gente precisa se libertar dessas questões. A gente precisa, a irmã vai orar, mas essa irmã é divorciada. Vamos botar a jovenzinha para cantar, mas ela é mãe solteira. Isso aí são pecados que são expostos a todo mundo. E os nossos pecados, que ninguém sabe? E os nossos pecados, irmão, que ninguém sabe? E mesmo assim a gente pega no microfone, está cantando e está falando. É fácil julgar. É fácil julgar aquelas pessoas que o pecado faz fumaça. Todo mundo vê, e os nossos pecados são ocultos, irmão. Que somente nós e Deus sabemos. Bem, primeira coisa que a gente tem que pensar aqui. Qual é o preconceito que a gente carrega? E veja, olha como é que era complicado. Os galileus tinham preconceito com os nazarenos, mas os galileus também sofriam preconceitos com os habitantes da Judéia. Olha, sabe aquela coisa que é o pobre que quer ter o rei na barriga? Sabe? É aquele pobre que quer se sentir superior, que ele acha que se tratar o outro com preconceito, ele vai se elevar. É aquela pessoa que não aceita a sua condição. É aquela pessoa, por exemplo, que sai de Belford Roxo para ser membro de uma igreja na Barra. Só para ter o prazer de dizer, não, eu sou de uma igreja na Barra. Minha igreja é enorme. O cara mora lá em Mesquita. Está fazendo o que na Barra? Não é proibido. Mas o que ele está fazendo lá? O que ele está fazendo lá? Uma disparidade. Aí vai para lá para ser humilhado. Igual a gente já ouviu. Uma igreja na Barra tinha uma célula lá em Duque de Caxias, sei lá para longe. Aí juntaram, foram todo mundo para a sede, aqui na Barra. Retiro de mulheres. Gente, chegou, meninas, retiro das mulheres, um passeio das mulheres, você era congresso, qual era o valor? Sei lá, acho que era R$550. Somente R$550. Menina, não acredito que você não vai. O que são R$550? Talvez não seja muito para aquela realidade, mas para a galera que é lá de baixo, que tem dificuldade, é muita coisa. Eu, particularmente, se eu sair daqui da igreja, algum irmão me procurar, pastor, tome R$550, eu vou ficar muito feliz. Porque R$550, né? É um dinheirinho. A gente compra o quê? Uma bolsa e meia de mercado, mas compra. Não é verdade? No mercado, qualquer bolsa, você está botando R$200. Veja, eles eram vítimas de preconceito e eles também tratavam os outros com preconceito. E Jesus sempre trabalhou dessa forma. Gideão, não, muita gente, diminui. Jesus Cristo Deus sempre trabalhou com os mais fracos. Mais uma vez, vamos citar o texto do apóstolo Paulo. 1 Coríntios 1, 26 e 29. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. É esse grupo, não que Jesus Cristo não queira salvar os ricos, não é isso. Mas que há alguns apontamentos, tipo, dificilmente um rico entra no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico herdar o reino dos céus. Lembra do jovem rico, muita dificuldade. Queria tratar Jesus Cristo como se fosse mais uma posse. Jesus Cristo olha para aqueles que não são, para a partir deles manifestar o seu poder. Porque toda a glória sempre vai pertencer a Deus. Nenhuma igreja pode bater no peito e dizer, não, nós fazemos uma grande obra porque o mérito não é dela. O mérito não é dela, porque nenhuma igreja nasce grande. Sempre há homens lá na história. E sempre há missionários que chegaram aqui doando as suas vidas. E tudo começou com Jesus Cristo e os 12. Qual é o mérito que a gente tem? Nenhum. Ninguém está descobrindo a pólvora. Ninguém está fazendo a roda. Nós só estamos apregoando a mensagem que nos foi passada, querido. O problema do preconceito é que ele separa as pessoas. Ele desagrega. O preconceito desagrega muito. João 7, 40, 52. Jesus e os discípulos foram rejeitados por serem galileus. Então muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam, verdadeiramente este é o profeta. Outros diziam, este é o Cristo. Mas diziam outros, vem pois Cristo da Galileia? Não diz a Escritura que Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? Assim,
entre o povo havia dissensão por causa dele, e alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus, e lhes perguntaram: por que não o trouxeste? Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Responderam-lhes, pois, os fariseus: também vós fostes enganados? Creu nele, porventura, algum dos principais ou dos fariseus? Mas esta multidão que não sabe a lei é maldita. Nicodemos, que era um deles, que de noite fora ter com Jesus, veja, Nicodemos era um cara de classe nobre, ele não queria, se queimar, já tinha uma galera procurando Jesus, aí o que Nicodemos fala? Eu vou de noite quando ninguém estiver me vendo, mas eu quero conhecer esse Jesus. Porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que ele faz? Responderam eles, e disse-lhes: és tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. Veja, já havia preconceito contra os galileus, e os galileus contra os nazarenos. Veja o que eles falam para Nicodemos: você é da Galileia também? Ele vai dizer assim: algum fariseu creu nesse cara? Algum nobre creu nesse cara? Só quem crê nele é pobre. Só quem crê nele é miserável. Só quem crê nele são pessoas que estão amarguradas de espírito. É somente quem crê, são eles quem crê. Amém, irmão? A Bíblia diz: bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurado, porque quando eu sei da minha condição, quando eu entendo que foi Jesus Cristo que derramou sobre a minha vida óleo de alegria, ao invés de espírito angustiado, que me deu vestes de louvor, ao invés de panos de cinza, eu entendo, irmão, eu era um pobre sem Jesus Cristo. Eu era um miserável, pobre, cego e nu. Era isso que nós éramos. Só que muitos de nós nos achávamos o bambambam. A gente achava que a gente estava muito bem. A gente achava que a gente era superior, até que Jesus Cristo foi lá, nos encontrou e falou assim: tu não é aquilo que tu acha que tu é. Tu é um pobre, tu é um miserável, tu é cego, tu é nu. Você precisa ter um encontro com a palavra. Lucas 4, versículo 14, vai estar relatando, e o versículo 22 vai estar relatando o mesmo preconceito que Jesus sofreu. 4,14, então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu às terras em derredor. 4, versículo 22, e todos lhe davam testemunho, e se maravilhavam da palavra de graça que saíam da sua boca, e diziam: não é este o filho de José? Veja como é que Jesus Cristo carrega esse preconceito em relação à questão da sua classe social, irmão. Em muitos ambientes, Jesus Cristo não seria bem-vindo. Uma vez nós saímos com um grupo, participamos de uma atividade e tinha um grupo que era famoso no meio gospel, mas o assunto só era dinheiro. Que só bebia água do Mediterrâneo, que não sei o quê, e deixa o avião pronto. É uma coisa assim, asquerosa, irmão. Asquerosa, dá nojo, irmão. Sabe, que olha para o evangelho com um ar de profissionalismo só como fonte de renda, irmão. Já recebemos áudios, pastores: deixa eu fazer aí alguma coisa na sua igreja, um seminário, um curso, porque eu estou precisando levantar o dinheiro. Esse é o assunto, descaradamente. Às vezes, em alguns meet-ins, você acha que Jesus Cristo está nesse meio? Está não, irmão. Só se for para dar chicotada no lombo, mas ele não anda no nosso meio. Jesus Cristo preferia sentar com prostitutas, com publicanos, com cobradoras de impostos, porque ele veio para aqueles que são doentes, não para aqueles que acham que são sãos. Não para aqueles que acham que são perfeitos. A esses, Jesus Cristo nunca vai. A esses, eles nunca recebem Jesus Cristo, porque eles acham que não precisam de Jesus Cristo. Lembra quando Jesus Cristo fala: olha, se o Filho vos libertar, vocês vão ser livres de verdade? Qual é a resposta que eles recebem? Nunca fomos escravos, somos filhos de Abraão. Ou aqueles fariseus tinham um problema de retardo mental, problema cognitivo, porque foram escravos na mão do Egito, foram escravos na mão da Babilônia, foram escravos na mão dos persas, foram escravos na mão dos medos, foram escravos na mão da Grécia, foram escravos na mão de Roma, foram escravos na mão de um montão de gente. E ali no período de Jesus eram escravos na mão de Roma. Nós somos filhos de Abraão, nunca fomos escravos, é possível. Tá, tu quê? Usando tóxico, remédio fora da validade, só pode ser, irmão. Veja a que ponto chega a soberba do homem, de não conseguir olhar para si e encontrar a realidade de quem encontra a sua alma. Pessoa se acha rica, não compreende que quando Jesus Cristo chega até ela e vai dizer assim: ei, isso que você está fazendo é loucura,
Está juntando muito tesouro, achando que você pode ter tranquilidade, mas hoje Deus pode pedir a sua alma. O que você tem preparado? Do que da sua riqueza vai te livrar? Livro de Salmo diz que ninguém pode remir ao seu irmão. A redenção de uma alma é caríssima. Me desculpe, você que é jovem, você que é adolescente, mas o teu iPhone 37 vai adiantar de nada no dia do juízo final. Você não vai nem conseguir fazer uma selfie chegando no inferno. Vai não adiantar não, meu. Vai adiantar nada. Vai adiantar nada. Gastamos tanto tempo, tantos sentimentos ruins, sofrendo por coisas que não queremos, e nada disso nós carregaremos para o céu. Nada. A roupa da marca, nada. Nada, porque quando Cristo nos enviar, mas eu queria tanto, dar uma recalchutada, não sou contra, irmão. Se fazer padrão estético, não sou contra, irmão, não sou contra, irmão. Quer botar silicone, coloque. Quer fazer algum procedimento, coloque, irmão. Sem problema nenhum. Só não sofra por causa disso. Não sofra. Porque quando Jesus Cristo voltar, teu silicone vai ficar. Tudo vai ficar. A tua lipo vai ficar. Ele vai nos dar corpos glorificados, irmão. Ele vai dar os corpos perfeitos. A tua roupa da moda, tudo vai ficar. Ele vai nos dar vestes santas. Eu bato no peito porque eu sou da família tal. Até o teu nome vai ficar. Ele nos dará um outro nome. Vamos levar nada, irmão. Vamos levar nada, nem lembrança, graças a Deus. Nem lembrança a gente vai levar. Só levaremos aquilo que um dia nós entregamos para Jesus no nosso coração. Estaremos diante de Jesus de Nazaré. Aí vem um monte de gente sofrendo, porque não tem isso, porque não tem aquilo, não vai levar nada. Eu não vou levar para o túmulo, não. Eu estou falando para a crente, a gente vai levar nada para o céu, irmão. Mas eu não vou para o céu, também não vai levar nada para o inferno. Nem para um lado, nem para o outro vai levar, filho. Entendeu? Tem casa preparada lá em cima para você? Tem, irmão. Mas se tu não for para lá, tem um inferno preparado para você. Nem para o inferno você vai ter trabalho. Já está tudo pronto. Ou o céu ou o inferno. Está tudo pronto. Nem para um lado nem para o outro vale a pena. A gente precisa ressignificar a forma que a gente vive. O problema é que esse preconceito vai matando as pessoas. Muitas pessoas estão fora da igreja hoje porque foram, assassinadas na igreja. Foram tratadas com desprezo. Foram tratadas com... colocaram ela, fizeram ela se sentir pequena, insignificante. João 1, 10, 11. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas não os receberam. O que havia de mais importante em Natanael, mesmo com o seu preconceito, quando Jesus Cristo olha para ele, isso é muito bom, porque Natanael, ele era um preconceituoso. Mas quando Jesus Cristo olha para ele, Jesus Cristo traça um elogio para ele. João 1,47. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Jesus Cristo não está falando que é verdadeiro israelita em questão de sangue, de nacionalidade. Não é disso que ele está falando. Não é de dizer que ele realmente era filho de Abraão. Não é. O que Jesus Cristo estava falando dele é que ele não era hipócrita. É que ele realmente observava a lei. Não é, pastor Sam, mas ele era preconceituoso. Sim, isso cabe dentro de um mesmo coração. São essas reflexões que a gente precisa fazer. O fato de nós termos corações desejosos ao Senhor não significa que Satanás não possa semear um pecado dentro do nosso coração. A gente precisa estar nessas reflexões o tempo todo. A gente precisa estar pensando e refletindo nas nossas ações o tempo inteiro. Porque senão, mas eu vi aquele pastor pregou, ele orou, a pessoa foi curada, mas eu vi ele maltratar outra pessoa. A nossa natureza é assim. Às vezes a gente está sendo, às vezes ali, se a gente não vigia, a gente vai lá e cai, mas a gente precisa estar reavaliando a nossa vida. E como é que a gente reavalia a nossa vida? Passando a nossa vida pelo crivo da palavra de Deus. Olhando na palavra de Deus aquilo que eu tenho falhado, aquilo que eu tenho errado, em todos os aspectos da minha vida. Romanos 9, 6, 7 diz: não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas Isaque será chamada a sua descendência. Romanos 2, 28 e 29 diz: porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão o que é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior, e circuncisão o que é do coração no espírito, não na letra,
cujo louvor não provém de homens, mas de Deus. E é essa experiência que Natanael vive. Natanael vai até Jesus Cristo pelo que ele é, e Jesus Cristo o louva. Jesus Cristo elogia Natanael. Olha, tem um homem aí que é um judeu autêntico. Por quê? Porque Jesus olha para Natanael e vê que a sua fé é extremamente desejosa pelo encontro com o Messias. E aí, quando nós queremos encontrar com Jesus Cristo, quanto mais nós desejamos Jesus Cristo, quanto mais nós queremos ser igual a Jesus Cristo, menos a gente se parece com a gente mesmo. Então, quanto mais eu desejo Jesus Cristo, menos eu desejo as coisas desse mundo. Quanto mais eu prego e olho para a cruz de Cristo, o Cristo crucificado, menos há de mim, porque o apóstolo Paulo vai dizer, eu já estou crucificado com Cristo. Não sou eu que vivo. Agora quem vive em mim é o Filho de Deus. Então, qual é a receita contra o pecado? Não é subir monte, não é fazer jejum, não é. Porque você pode fazer isso tudo e ainda continuar com arrogância no coração. A receita para lutar contra o pecado é olhar para a cruz de Cristo e entender que Ele levou os meus pecados na cruz e que era eu que deveria estar lá e que não há outra posição que eu possa estar diante de Cristo senão em humildade e em gratidão. E dizer, Jesus Cristo, obrigado, eu não merecia, essa cruz era minha, o Senhor não precisava ter pensado em mim, o Senhor não precisava ter me amado, eu não tinha nada para te entregar, eu nem te entregaria porque eu nem te amava, mas o Senhor me amou primeiro. E mesmo que eu tivesse, eu não te daria, eu não te amava, mas foi o Senhor que me amou primeiro. É isso que Jesus Cristo faz. E aí quando Jesus Cristo vê esses sinceros de coração, o que a Bíblia diz? Olha, a palavra do Senhor diz que Deus não rejeitará um contrito e um quebrantado. Essa fé de Natanael fez com que esse preconceito não o impedisse de chegar a Jesus Cristo. Às vezes a gente tem alguns tipos de preconceito. Eu lembro que quando eu fui no Mercadão de Madureira, porque ali, irmão, ali no Mercadão de Madureira o segundo andar é bem pensado, né? Tem uma loja de macumba, de artigos de religiões afrodescendentes. A próxima loja já é dos bichinhos que vão morrer. Não é? Eu entrei na loja e falei, que isso, gente? Vocês vendem bicho para ser morto na encruzilhada? E não, que isso? Só tinha galinha da Angola, só os bichinhos que a gente vê morto. Não tinha um hamster, não tinha periquito, não tinha nada. Só não, ok? E aí quase não tem nada de evangélico lá. Acho que não tem nada. Aí uma vez fui comprar uns brinquedos para a festa sei lá de que era, festa do Nicolas, do João. A gente ia comprar aqueles dos aviãozinhos, esqueci o nome. Com uma dor na coluna, irmão. Super rings. Uma dor na coluna, minha coluna travada. Às vezes eu fico com dor. Sai de lá, não, muita dor. Aí saem os Ives e eu de lá. Aí veio o vendedor correndo atrás de mim. Correndo. Tinha uma senhorinha. Então assim, a gente aqui tem aquele modelo tipo de gravata, terno, esses irmãos com coque. Não temos. Mas é por isso que eu vou olhar com preconceito para minhas irmãs? Não vou. Cada um permaneça na fé que tem. Aí era uma senhorinha assim, uma gordinha, com o saião lá na canela. Eu poderia olhar para ela na minha altivez e achar assim, não, eu sou liberto dessa religiosidade. Aí, ó, para quem andar assim, cada um servindo a Deus da forma que quiser. Aí veio um vendedor correndo, minha patroa pediu para falar contigo. Aí lá eu voltei. Aí tava lá aquela baixinha, gordinha, com coque, a saia na canela. Eu falei, pois não. Você estava aqui, aí Deus falou comigo. Aí eu falei, ela posso falar? Ela falou, pode. Eu falo, deixa todo mundo falar, irmão. Se testificar em mim, eu recebo. Se não testificar, não tem problema nenhum. Pode falar. Então Deus falou assim para mim, eu não acredito que você vai deixar o meu servo sair daqui com dor nas costas. Manda chamar ele e ora por ele. Aí ela foi lá e o rapaz foi e me chamou. Ela, posso orar por você? Eu falei, pode. E ela orou e eu saí de lá zerado de dor. Zerado, irmão. Zerado de dor. Agora você imagina se eu monto um estigma preconceituoso de achar assim, não, essa irmã do coque é religiosa. Que irmão? Veja, o preconceito, ele acaba com as nossas vidas. Só que Natanael não permitiu que o preconceito que ele tinha contra os nazarenos o impedisse de ir a Jesus Cristo. João 1, 47, Jesus disse,
Eis aqui um verdadeiro israelita, em que não há dolo. Disse Natanael: de onde você me conhece? Natanael poderia ter pensado assim: esse cara quer me adular. Já viu às vezes o pastor que fica elogiando muita gente? As coisas, não, esse irmão é uma bênção. Às vezes para chamar para o ministério. Às vezes Natanael pode ter pensado isso. Tá chegando o dia de Jesus, nunca viu? Aí Jesus Cristo dá uma rasgada de seda. Rapaz, você é um israelita perfeito. Aí Natanael dá uma resposta seca. Tu me conhece de onde? Entende? Esse pessoal, tu me conhece de onde, meu irmão? É o que Natanael fala. Não deve ter falado com essa energia, mas foi o que ele falou. De onde me conheces tu? E aí Jesus se apresenta para Natanael como ele é. Porque Jesus Cristo, Filipe falou: achei o Messias, é o filho do José, é o carpinteiro. Ele falou assim: mas tem coisa boa? Pode sair coisa boa de Nazaré? Aí Filipe fala assim: vai lá e vê. Aí Natanael vai. Aí quando Natanael chega, Jesus Cristo fala assim: você é um judeu perfeito. Aí ele vai falar: tu me conhece de onde? Aí Jesus fala assim: eu vou te mostrar de onde eu te conheço. Jesus Cristo se apresenta como Deus onisciente. O texto vai dizer que Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse, Natanael, eu vi você sentado debaixo da figueira. E naquele momento, Natanael responde: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Irmão, essa afirmação entrou no coração de Natanael como um míssil. Veja que um homem que vai caminhando com preconceito por causa da nacionalidade, não sei se nacionalidade, mas por causa da área que Jesus Cristo era, um homem que chega com uma palavra áspera diante de Jesus, meio que para deixar um chega para lá. Jesus lança uma palavra no coração dele e de repente ele fala assim: tu és o Rei de Israel, tu és o Filho de Deus. Porque Jesus Cristo não olhou apenas por causa da postura física de Natanael. Jesus Cristo foi lá dentro do coração de Israel, de Natanael. Natanael se viu diante do maior mestre que ele poderia conhecer. Ele falou: Rabi. Ele já chama mestre. Natanael conheceu ali o Rei de Israel. Natanael conheceu ali o Filho de Deus, irmão. E é interessante ver como é que isso está no Evangelho de João, porque o Evangelho de João, ele é escrito numa defesa teológica contra os gnósticos. O Evangelho de João, ele não está nos sinóticos de Mateus, Marcos, Lucas, porque a teologia de João é uma defesa do Evangelho. Porque havia uma religião dos gnósticos que eles eram muito dualistas, que eles pregavam assim: não, o espírito não interage com o corpo. Eles não acreditavam que Jesus Cristo era Filho de Deus. Eles acreditavam até nos milagres que Jesus Cristo fez, mas eles acreditavam que Deus potencializou Jesus, que deu poder para Jesus. Muitos dos gnósticos não acreditavam que Jesus Cristo tinha ressuscitado. Eles acreditavam que quando Jesus Cristo sobe a cruz, ali é só o homem, o espírito já tinha ido embora a Deus. É por isso que João já começa o seu evangelho com uma declaração muito forte. Ele vai dizer: Mateus vai falar para os judeus, ele vai discorrer da família de Jesus Cristo para provar que Jesus Cristo é da semente de Davi. E João, a luta de João é pregar e defender que Cristo era Deus. E João começa: João, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Ele não era luz, viu, jovens? Oh, glória! Ele não era luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus.
e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória unigênita do Pai, cheio de graça e de verdade. Por que eu estou falando isso? Porque Jesus Cristo era Deus. Jesus Cristo é Deus. E é essa a conclusão que Natanael chega. Ué, ô mestre, tu é o Filho de Deus. E ele avança. Ele não vai dizer, ele fala assim, ó, mestre, você é o Filho de Deus. Não, você não é somente o Filho de Deus. Você é Deus. Você é o Rei de Israel. E quando ele declara essas questões sobre em relação à questão de ser o Rei de Israel, quando você olha para o Velho Testamento, toda a declaração a respeito do Rei de Israel não é relacionada ao Messias, é relacionada a Javé. Sofonias 3,15. O Senhor afastou os teus juízos, exterminou o teu inimigo, o Senhor, Rei de Israel, está no meio de ti, tu não verás mais mal algum. Miqueias 5,2, não sei se você acha que não sabia que existia, mas tem Miqueias na Bíblia. E tu, Belém Eufrata, posto que pequenas entre milhares de Judá, de ti se sairá o que governará Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Zacarias 9,9, alegra-te, Sião, ó filho de Sião, exulta, ó filho de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti. Veja, Natanael nem tinha visto a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, montado na jumenta. Só que lá atrás, Zacarias 9 já tinha falado, e Natanael já tinha isso na sua mente, porque ele estudava profetas. Alegra-te, filho de Sião, exulta, filho de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de jumenta. É por isso que Natanael entende, quando Filipe diz assim, olha, havemos aquele que Moisés escreveu, é ele. Então Natanael chega para Jesus e fala assim, ué, mestre, tu és o filho de Deus, ué, tu é o rei de Israel. O que Natanael está dizendo? Ei, tu é Deus. Natanael, de cara, entende o que Filipe não entendeu, porque Filipe andou com Jesus Cristo, muito tempo, para lá na frente falar Jesus Cristo. Quando é que a gente vai ver o Pai? E Jesus Cristo falou assim, como assim, Filipe? Tu já está andando comigo já há muito tempo. Quem vê a mim, vê o Pai. Só que Natanael entende isso na hora. Tu é o Rei de Israel. Você e o Pai são a mesma pessoa. Você é a imagem visível do Deus invisível. Você é o Deus sobre o qual os profetas falaram. Você é o Deus sobre o qual Moisés falava. É você. E aí Jesus Cristo entrega uma palavra. Nessa palavra que eu quero chamar uma ministério de louvor. Não tem nada a ver com a palavra não, mas é só para a gente terminar. Jesus Cristo vira para Natanael, depois dessa declaração. E ele diz assim, Jesus respondeu, Natanael, tu chegou a essa conclusão só porque eu falei que te vi debaixo da figueira? Coisas maiores do que estas tu verás, Natanael. Na verdade, vos digo. E aí às vezes as pessoas falam assim, não, tá vendo aqui, ó a bênção. Não, olha as coisas maravilhosas que Jesus está falando. Natanael, coisas maiores você verá. Na verdade, te digo que daqui em diante verás o céu aberto e anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Preste atenção, irmão. Natanael é um homem que carrega dentro do seu coração, por causa da sua observância, tudo aquilo do Velho Testamento, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele sabia toda a história dos patriarcas. Na hora que Jesus lança essa palavra para Natanael, Jesus Cristo não lança a palavra do nada. Jesus Cristo não lança a palavra porque rima ou porque é bonito. Jesus Cristo vai lá na mente, ele sabe muito bem o que ele vai dizer. Gênesis 28, 10, 13. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs para o seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar, e sonhou. E eis uma escada, posta na terra, cujo topo tocava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse, eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque, e agora Deus de Jacó.
que depois vira Israel. O que Jesus Cristo fala para Natanael? Natanael, tu vai ver coisas superiores, Natanael. Você vai ver anjos subindo e descendo, os céus abertos, e anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Natanael, na hora, ele lembra da promessa, mas isso aconteceu com meu pai Jacó. Ele viu uma escada que tocava a terra e tocava o céu, e que abria os portais celestes, e que anjos subiam e desciam sobre essa escada, e que uma voz dizia: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, Isaque, a partir de agora. Ele olha para Jesus: então você é a escada, Jesus. É você que liga a terra ao céu. É você que faz com que os anjos subam e desçam. É você que abre as portas celestes. Ah, é, Jesus. É por isso que Davi fala a respeito de você: levantai, ó portas, das suas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Deus forte, poderoso. Quem é esse Deus? É Jesus Cristo de Nazaré, irmão. É Jesus Cristo de Nazaré. E essa palavra é para todo aquele que crê. Às vezes você pode estar aqui e você pode pensar: não, mas eu sou uma pessoa cumpridora das minhas obrigações, não sou desonesto, cuido bem da minha família. Natanael era isso tudo. Jesus olha para Natanael e fala assim: rapaz, esse homem não tem dolo, esse homem não tem nada errado em sua vida, esse homem não faz quase nada de errado, é um homem perfeito, um homem que cumpre a lei, um homem cumpridor, mas lhe falta um encontro com o Filho de Deus, lhe falta um encontro com o Rei de Israel, porque nada, meu irmão, olha para mim, nada das tuas leis, nada das tuas obrigações, nenhum dever moral que você cumpra vai te dar a condição de um dia ver o Filho do Homem descendo, com anjos subindo e descendo. Somente aquele que olha para Jesus e diz: tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel, tem que entregar a vida para Jesus, irmão. Não é questão de ser perfeito, não é questão de ser bonzinho, não é questão de não fazer coisa errada. O inferno não é para quem não faz coisa errada. O céu não é para pecador, mais pecador, menos pecador. O céu é para todo aquele que encontra com Jesus e diga: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel, vem ser Rei da minha vida, vem ser Rei do meu coração. É isso que Jesus Cristo tem para você nessa noite, irmão. Não sai daqui achando que você é bom e que você vai para o céu porque é bom, porque Natanael era bom. Natanael era um cara ali, ó, todo ajustadinho socialmente, mas lhe faltava um encontro com Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo olha para dentro do coração dele, Jesus Cristo vai lá dentro da divisa da alma e do espírito, e Jesus fala: tu vai ver anjos subindo e descendo, Natanael. Eu vou te fazer olhar para algo muito mais superior. Esse é o convite para você nessa noite, meu irmão. Entrega a sua vida para Jesus Cristo. Ah, pastor Sandro, eu preciso. Se tu quer ir para o céu, tu precisa, meu irmão. Ah, mas pastor, eu quero ser um bom cidadão. Isso aí você não precisa de Jesus Cristo, não. Para ser bom cidadão, não precisa não, meu irmão. É só obedecer a lei, é só cumprir a lei. Agora, para estar no céu, para subir nessa escada, para ver anjos subindo e descendo, aí só com Jesus de Nazaré, meu irmão. Só com Jesus de Nazaré. É por isso que muita gente tem dificuldade de olhar para um ladrão, para uma prostituta, para um pedófilo, para um estuprador, por qualquer coisa, e que no meio do momento da morte rasga o coração e entrega a vida para Jesus Cristo, e Jesus Cristo fala para ele, igual o ladrão na cruz: vai comigo hoje para o paraíso, meu filho. Vai comigo hoje para o paraíso, porque você olhou para mim e soube que eu sou o Salvador da tua alma. E quando as pessoas passam a vida inteira se achando bonzão, se achando perfeito, e vai ficar longe da eternidade com o Senhor, tem que receber Jesus Cristo no seu coração. Tem que rasgar a alma para Jesus Cristo entrar. Seja você velho, novo, tem que rasgar o coração. Teus olhos revelam que eu